O Salmo 3 é um salmo de Davi, escrito em um momento de grande angústia, quando ele fugia de seu próprio filho, Absalão, que se rebelou contra ele e tentou tomar o trono de Israel. Esse salmo expressa um profundo senso de desesperança diante das circunstâncias, mas também uma confiança inabalável em Deus. Vamos fazer um estudo detalhado, versículo por versículo, para entender melhor o que ele nos ensina. Título: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. O título já nos dá o contexto histórico em que o salmo foi escrito. Absalão, o filho de Davi, se rebelou contra o pai e tentou tomar o trono. Isso colocou Davi em uma situação extremamente difícil, sendo forçado a fugir para salvar sua vida. Versículo 1: Senhor, como se multiplicaram os meus adversários! Muitos são os que se levantam contra mim. Davi começa o salmo reconhecendo o grande número de adversários que se levantam contra ele. A multiplicação dos inimigos reflete a intensidade da crise que ele enfrentava. Absalão, com seu exército, representava uma ameaça direta ao reinado de Davi. Reflexão: o salmo começa com uma expressão de angústia diante da adversidade, um sentimento comum a todos que enfrentam situações de opressão e perseguição. A multiplicação dos inimigos pode ser vista como um reflexo das dificuldades que muitas vezes enfrentamos em nossas vidas. Versículo 2: Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Neste versículo, Davi nos apresenta as palavras de escárnio de seus inimigos. Eles afirmam que Davi não tem mais esperança, que Deus o abandonou, que não há mais salvação para ele. Reflexão: esse versículo mostra a dificuldade de Davi não apenas em lidar com os inimigos externos, mas também com o desprezo e a zombaria. Quando estamos em crise, as pessoas ao nosso redor podem também duvidar de nossa fé e da nossa relação com Deus, o que pode tornar o sofrimento ainda mais doloroso. Versículo 3: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Apesar da grave ameaça e do escárnio dos inimigos, Davi faz uma afirmação de fé. Ele reconhece que Deus é seu protetor e defensor. Ele descreve Deus como escudo, algo que o protege das ameaças externas. Além disso, Deus é a sua glória, o que significa que a dignidade e honra de Davi vem de Deus, não dos homens. Reflexão: aqui, vemos como Davi, mesmo em meio à crise, se lembra da sua dependência de Deus. Ele sabe que sua honra e sua proteção não dependem das circunstâncias externas, mas da fidelidade de Deus. Esse versículo é uma grande lição de confiança em Deus, especialmente quando tudo parece estar perdido. Versículo 4: Clamei com minha voz ao Senhor, e ele me respondeu desde o seu Monte Santo. Davi recorre a Deus em oração. Ele clama com sua voz, e Deus responde. O Monte Santo pode ser uma referência ao Monte Sião, em Jerusalém, que era considerado o local da presença de Deus, ou ao próprio céu, onde Deus está entronizado. Reflexão: a oração de Davi é uma ação de confiança. Mesmo diante de tantos inimigos, ele sabe que Deus ouve o seu clamor. A resposta de Deus, embora não necessariamente imediata ou de acordo com as nossas expectativas, sempre vem de algum lugar seguro, como o Monte Santo. Versículo 5: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi expressa uma paz que vem de sua confiança em Deus. Ele consegue dormir, apesar do perigo iminente, porque confia que Deus o sustenta e o guarda. Reflexão: esse versículo é poderoso, pois mostra a serenidade de Davi em meio à tormenta. É um exemplo de como a confiança em Deus pode trazer paz, até mesmo em circunstâncias extremamente difíceis. Davi dorme porque sabe que Deus está no controle. Versículo 6: Não terei medo de 10.000 pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Aqui, Davi afirma sua confiança total em Deus, a ponto de não temer nem mesmo um exército inteiro. A paz de Davi é tal que ele não é abalado pela quantidade de inimigos. Reflexão: esse versículo reflete uma fé inabalável. Para Davi, não importa o tamanho da adversidade, ele sabe que Deus é maior. Essa confiança é um desafio para nós, que muitas vezes nos sentimos intimidados pelas dificuldades que enfrentamos. Versículo 7: Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. Pois feriste todos os meus inimigos no queixo, quebras os dentes dos ímpios.
Davi faz uma súplica a Deus, pedindo que se levante em seu favor e o salve. Ele sabe que a vitória vem de Deus e que ele tem o poder de derrotar os inimigos de forma decisiva. Reflexão: a oração de Davi aqui é uma petição fervorosa, mas também uma declaração de fé no poder de Deus para vencer qualquer inimigo. Ele descreve uma vitória total, na qual os inimigos são derrotados de maneira completa. Versículo 8. A salvação pertence ao Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi conclui o salmo com uma declaração de que a salvação pertence exclusivamente a Deus. Ele também pede uma bênção sobre o povo de Deus, reconhecendo que a proteção de Deus é para todos os seus servos. Reflexão: esse versículo revela a humildade de Davi. Ele reconhece que a salvação e a vitória não vêm de suas próprias forças, mas de Deus. Ele também expressa um desejo de bênção para o povo de Deus, lembrando que a fé e a proteção de Deus são para todos os que confiam nele. Conclusão: o Salmo 3 é um salmo de lamento, mas também de profunda confiança em Deus. Davi, em um momento de grande perigo e angústia, faz uma oração sincera, expressando tanto sua dor quanto sua confiança em Deus como protetor e salvador. Ele nos ensina que, mesmo em meio às adversidades, podemos clamar a Deus com confiança, sabendo que Ele ouve nossas orações e está no controle de todas as coisas. O Salmo também nos lembra que nossa vitória não vem de nossas forças ou habilidades, mas de Deus, que é o único capaz de nos salvar. Em resumo, o Salmo 3 é uma expressão poderosa de fé, confiança e esperança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Ele nos ensina a confiar em Deus, a orar com sinceridade e a descansar na certeza de que Ele nos sustentará. Se inscreva em nosso canal Curiosidades Bíblicas, curta, comente e compartilhe nosso conteúdo. Que Deus te abençoe.